E aí galera antenada do estúdio, sou o professor Ismar Tavares, professor de História do Brasil, e hoje nós vamos começar uma viagem fantástica pela história do nosso país. Mas, dentro de uma visão eurocêntrica, nós temos que começar pela expansão marítima e comercial europeia. Isso mesmo, um grande acontecimento que descortinou novos horizontes para a história da humanidade. E a história do Brasil, numa visão eurocêntrica, pega uma carona exatamente aí. Então, e a problematização desse tema? O que nós podemos mostrar em relação a essa situação? Estudar história não é estudar apenas o passado, e sim fazer uma relação constante, passado e presente. E nada mais interessante de que comparar a expansão marítima com o processo de globalização, com a sua exploração econômica, com a sua imposição cultural, com a sua intolerância com o outro. Tanto no passado como no presente vivenciamos essa situação, tá certo? Mas do ponto de vista conteudista, o que nós podemos falar sobre a expansão marítima e comercial europeia? As suas causas e motivações. Os europeus, depois que entraram em contato com as especiarias, um comércio já muito antigo, mas que foi reativado pelas cruzadas e depois um tanto quanto prejudicado por aqueles povos que controlavam o Mediterrâneo e as rotas asiáticas, foi necessário buscar um novo caminho para as Índias, porque também estavam faltando metais preciosos na Europa e as novas tecnologias iriam ajudar bastante nesse empreendimento, tá certo? Então, a grande sacada era essa, buscar diretamente na fonte as especiarias orientais, tão caras no mercado europeu. E cabe a quem, pessoal, a primazia? Cabe a quem esse momento, o pontapé inicial? A Portugal. E o que você precisa saber sobre os portugueses? Por quais razões? Os lusos foram os primeiros a realizar essa grande viagem ao redor do continente africano, périplo, e chegar até as Índias. Pessoal, eles reuniram condições favoráveis para isso, que perpassam pela precoce centralização política. Portugal foi a primeira grande monarquia moderna a se configurar na Europa ainda na Baixa Idade Média, ou seja, a união rei-burguesia que possibilitou o interesse, a conjunção, a união desses grandes grupos, né, de uma burguesia mercantil que estava em ascensão e um rei cioso por centralizar o poder em suas mãos. Outra coisa interessante, Portugal atravessava um momento de paz interna, uma ausência de conflitos internos e externos. O contrário, a região da Espanha, os reinados de Castela, Aragão, Navarra, estavam ainda num processo de expulsão dos mouros da sua península, da sua região. Inglaterra e França brigavam ali na famosa Guerra dos 100 Anos. Portugal em paz. Isso possibilitou bastante o seu processo, o seu pioneirismo. E, evidentemente, o interesse pela arte náutica. Navegar é preciso, viver não é preciso. Então, os portugueses realmente canalizaram seus esforços para isso. A tão falada Escola de Sagres, que alguns historiadores até desconsideram a sua existência, mas com ou sem Escola de Sagres, os portugueses foram pioneiros nisso. Gente, e sem falar na localização geográfica extremamente favorável. Dessa forma, os portugueses navegaram, realizaram o chamado périplo africano, cada etapa delas, e nesse momento Portugal e Espanha começaram a realizar os seus primeiros tratados. Um dos primeiros tratados importantíssimos para os vestibulares foi o Tratado de Toledo na horizontal, 1480. Portugal e Espanha começaram a se entender, mas depois assinaram a Bula Intercoeteira, que 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde passaria-se uma linha imaginária. Os portugueses não gostaram disso, porque já se sabia praticamente da existência de terras da além-mar. E aí, turma, o Tratado de Tordesilhas foi fundamental, estendendo de 100 para 370 léguas. Agora sim, Portugal tomava posse oficialmente daquelas terras que viriam a se chamar ainda Brasil. Tá claro, gente? Então vamos para a nossa primeira questão relacionada a esse nosso grande assunto, expansão marítima e comercial europeia. Observem esse quadro fantástico de Alfredo Roque Gameiro. A partida de Vasco da Gama à Índia, em 1497. Um dos grandes navegadores portugueses, Vasco da Gama, vai realizar esta grande empreitada. O que era a questão? Um texto base, que foi a imagem, e agora um enunciado que diz o seguinte: acerca do contexto histórico aludido na imagem, afirma-se que se trata do quê, pessoal? O que essa imagem traz para nós? Uma partida de Vasco da Gama para as Índias. Galera,
A descoberta do continente americano, gente, a descoberta do continente americano foi realizada, embora o termo descoberta ainda possa ser questionável, realizada por Cristóvão Colombo a serviço dos reis da Espanha. B. Domínio naval luso na região mediterrânea é exatamente o contrário. A região do Mediterrâneo, que já estava controlada por genoveses, venezianos, fez com que os portugueses buscassem o controle em outras áreas, no Mar Tenebroso, que viria depois a se chamar Oceano Atlântico. Alternativa C. Colonização dos povos primevos da América. Vasco da Gama. Povos primevos da América, os primeiros povos da América, não cabe a Vasco da Gama, ele não chegou até aqui em 1497. D de dado, realização do périplo africano pelos portugueses e com a sua chegada até as Índias. Alternativa D parece que está no rumo, senhores. E a alternativa E que vai dizer início das grandes navegações ibéricas do século XV. Gente, as grandes navegações ibéricas começaram em 1415, com a conquista de Ceuta no norte da África. Portanto, senhores, o nosso gabarito é a alternativa D de dado. Tranquilo? Pois bem, uma segunda questão traz um canto camoniano que diz: e vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. Vós, ó novo temor da maura lança, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus, que todo mande, pera do mundo a Deus, da parte grande. Luís Vaz de Camões, o grande português que cantou a epopeia portuguesa lusitana. Olha o enunciado, turma. De acordo com o canto camoniano apresentado, a expansão marítima lusitana pretendeu ampliar o comércio com o Oriente, desejou dilatar a fé cristã, fundou feitorias no continente africano, possibilitou o fim da União Ibérica ou foi um empreendimento militar e econômico? Pessoal, nós vamos encontrar aqui alternativas que falam verdades, tá certo? Mas que não estão associadas ao texto. A alternativa que vai relacionar ao texto, quando ele fala o aumento da pequena cristandade, é exatamente a alternativa B. Marque com todo carinho a alternativa B. De fato, os portugueses fundaram feitorias no continente africano, pretendiam ampliar o mercado com o Oriente, como que era a alternativa A e C, mas vejam, não é o que trata o canto camoniano. O fim da União Ibérica, pessoal, é o contrário, né? Quando Camões vai falecer, é exatamente o momento que Portugal passa para o domínio espanhol, é o início da União Ibérica. Foi um empreendimento militar e econômico, uma expansão? Sim, claro que foi, mas como eu disse, o que está realmente associado ao texto, a alternativa B, tranquilo? E uma terceira questão, a conquista de Ceuta foi o primeiro passo na execução de um vasto plano, há um tempo, religioso, político e econômico. A posição de Ceuta facilitava a repressão à pirataria mourisca nos mares vizinhos, e sua posse, seguida de outras áreas marroquinas, permitiria aos portugueses desafiar os ataques muçulmanos à cristandade da Península Ibérica. Gente, veja que a conquista do norte da África é um grande empreendimento português. A questão trata do seguinte: de acordo com o texto, alternativa A expansão marítima portuguesa teve como objetivo expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Gente, da região que surgiu o condado portucalense, os mouros ali já tinham sido expulsos. Então a expansão marítima portuguesa tinha como objetivo chegar ao Oriente. Alternativa B, influência do poder econômico marroquino foi decisiva para o desenvolvimento das navegações portuguesas, como se os marroquinos, a região de Ceuta, tivessem influenciado os portugueses para tal. Também não podemos considerar essa alternativa. De acordo com o texto, o domínio dos portugueses sobre Ceuta era parte de um vasto plano para expulsar os muçulmanos do comércio africano e indiano. O aluno pode ficar na dúvida, mas será que o pessoal de Ceuta tinha controle sobre o comércio lá na Índia? Meio duvidoso. Alternativa D. De acordo com o texto, a expansão marítima portuguesa teria sido fruto do acaso. Foi por acaso, pessoal? Ou eles realmente planejaram passo a passo essa conquista? A alternativa é, de acordo com o texto, o domínio de territórios ao norte da África foi uma etapa fundamental para a expansão comercial e religiosa de Portugal. Que alternativa bacana, pessoal! Nunca esqueçam, a expansão foi um empreendimento econômico, político, militar, religioso. Tranquilo? Marcamos aí, portanto, a nossa alternativa letra E. Tudo bem? Gente, agora nós vamos ver
o período pré-colonial, a chegada dos portugueses aqui. Durante as 3 primeiras décadas, os portugueses não se interessaram, né? Vamos ver o que aconteceu no Brasil nesses 3 primeiros grandes momentos, as 3 primeiras décadas. Como vocês já estão acostumados, fazer uma problematização. Gente, estudar o período pré-colonial, né, nos faz pensar essa ideia do encontro ou descobrimento, uma questão mais historiográfica. Olha, a historiografia atual descarta essa ideia de descobrimento, e sim um encontro de culturas, a chegada dos portugueses. Afinal, o Brasil já existia, tudo bem? E o choque cultural que isso vai gerar, né? Os costumes dos indígenas que vão atropelar, vão marcar profundamente esse contato. Os portugueses não gostaram de observar nos indígenas a antropofagia, o politeísmo, a poligamia e outros traços culturais, embora tenham se aproveitado de outras características, como por exemplo, dormir em rede, algumas frutas, o vocabulário, enfim, esse choque cultural, 2 civilizações completamente diferentes. Tá claro? Fiquem atentos a essa situação. Mas professor, por que os portugueses não se interessaram pelo Brasil? Gente, o desinteresse é extremamente coerente com as ideias, os ideais mercantilistas. Eles queriam encontrar as especiarias, o caminho até as Índias, tá certo? E o comércio era extremamente lucrativo. Aqui no Brasil, eles não encontraram os metais preciosos, tão desejosos, aumentar, né, essa questão da circulação de metais na Europa, em Portugal, não encontraram. Vejam que eu coloquei ausência entre aspas, porque existiam aqui, mas não haviam sido encontrados. Tudo bem? Porém, alguma coisa tinha que justificar a vinda deles para cá, a exploração do pau-brasil. Perceberam que aqui havia uma árvore que poderia ser comercializada, tá certo? E essa árvore era o Ibirapitanga. Aí eles vão chamar de pau-brasil, tá certo? Sobre o pau-brasil, precisamos saber que a mão de obra utilizada foi a mão de obra indígena, e essa mão de obra era livre, pessoal. E o nome disso, escambo. Cuidado com a subjetividade. Ah, na minha opinião, os indígenas foram enganados, então ele foi escravizado. Não, gente. Espelho, sapato, pente, panela, tudo isso tem um grande valor para os indígenas. Então ele foi realmente colocado para trabalhar de forma livre, ele recebeu algo em troca. O índio vai ser escravizado? Sim, posteriormente, mas nessa situação da exploração do pau-brasil, trata-se do escambo, tudo bem? E do ponto de vista mais político, né, administrativo, os portugueses estabeleceram aqui um monopólio comercial, que nós vamos chamar de estanco. Só poderia vir aqui explorar o pau-brasil quem tivesse autorização do rei. E, turma, não fundaram nenhuma vila, muito menos cidades. Capelas foram erguidas, uma casa aqui e acolá, mas na verdade vai predominar aqui no Brasil as feitorias, armazéns, grandes depósitos, onde o pau-brasil era armazenado. 3 palavrinhas mágicas sobre o período pré-colonial: escambo, estanco e feitorias. Tá claro? Vamos para a primeira questão, turma. Diz o seguinte: descoberto o novo mundo e instaurado o processo de colonização, começou a se desenrolar o embate entre o bem e o mal, uma questão com viés cultural, o choque de culturas entre portugueses e nativos. Vejamos, pessoal, na percepção de muitos colonizadores portugueses, o Brasil, uma das armas mais importantes utilizadas nesse embate entre o bem e o mal, era o quê? Para combater esse tão falado mal, qual foi a principal arma utilizada pelos portugueses, do ponto de vista cultural? Alternativa A, retomada de padrões religiosos da antiguidade. Quer dizer que os portugueses vão retomar padrões? Não, gente, bobagem. Os portugueses vão tentar impor os seus princípios católicos, né, cristãos. Então vamos ver. B, defesa do princípio do livre-arbítrio. Os portugueses vão deixar aqui os nativos à vontade. Claro que também está errada essa alternativa. C, a aceitação da diversidade da crença. Os jesuítas, os religiosos, vão aceitar e permitir essa diversidade? Também não, pessoal. D de dado, a busca da racionalidade e do espírito científico. Nesse momento, desse choque cultural, não há busca da racionalidade, e sim a imposição dos seus valores culturais cristãos. Portanto, a arma utilizada para brigar, né, combater este tal falado mal, vai ser a presença da Companhia de Jesus, a catequização das populações nativas pela Companhia dos Padres Jesuítas. Questão, portanto, de uma alternativa E, ok? Pois bem, quinta questão.
O dia em que o capitão Mor, Pedro Álvares Cabral, levantou a cruz era 3 de maio, quando se celebra a invenção da Santa Cruz, em que Cristo nosso Redentor morreu por nós. E por esta causa pôs nome à terra que se encontrava descoberta de santa, e por este nome foi conhecida há muitos anos. Porém, como o demônio com o sinal da cruz perdeu todo o domínio que tinha sobre os homens, receando perder também o muito que tinha desta terra, trabalhou que se esquecesse o primeiro nome e lhe ficasse o de Brasil, por causa de um pau assim chamado de cor abrasada e vermelha com que tingem panos. Pessoal, observem, né? O texto está dizendo aí que os religiosos estão insatisfeitos pela escolha do nome do nosso país. Queriam que se chamasse Terra de Santa Cruz ou Vera Cruz, né? Mas não, ficaram chateados porque a coroa resolveu colocar o nome de Brasil. O que demonstra que o caráter econômico estava se sobrepondo ao caráter religioso. O texto revela o que, pessoal? Alternativa A. A Igreja Católica defendeu a prática do extrativismo durante o processo de conquista e colonização do Brasil. O texto não está voltado para a questão mais econômica, e pelo contrário, a Igreja está meio contra essa ideia de se batizar a terra com o nome de pau-brasil. Um esforço amplo de salvação dos povos nativos orientou as ações dos mercadores portugueses. É isso que o texto está revelando, galera? Vamos ver aqui. C. Os nomes atribuídos pelos colonizadores às terras do Novo Mundo sempre respeitaram motivações e princípios religiosos. Evidentemente que não. Vai valer o nome Brasil. D de dado. O objetivo primordial da colonização portuguesa do Brasil foi impedir o avanço do protestantismo. Galera, o objetivo primordial não é esse, tá claro? E a alternativa é, uma visão mística da colonização acompanhou a exploração dos recursos naturais existentes nas terras conquistadas. Olha aí, pessoal, é isso que o texto está revelando, essa questão envolvendo a religiosidade. Tranquilo? A alternativa é. E por fim, turma, uma questãozinha do Enem. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8. Eram pardos, todos nus, nas mãos traziam arcos com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo, furados e metidos neles, seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos são corredios. Carta de Pero Vaz de Caminha, descrevendo, né, esse indígena brasileiro. Gente, o texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira, tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre portugueses e indígenas. Esse trecho da carta revela o que, pessoal? Ele está descrevendo as feições do indígena, tá claro? E dessa forma, pessoal, é uma postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena. E assim podemos marcar a alternativa B. Tranquilo? Somos o Estúdio, estamos com vocês nos vestibulares.